Eu não sei até onde vai chegar esse vídeo com a minha sinceridade, porque normalmente vídeos sinceros eles não vão longe. Então eu já vou começar esse vídeo pedindo para que você me ajude, para que você nos ajude, compartilhando esse vídeo. Coloca lá no grupo, onde você conseguir jogar esse vídeo, no grupo da família, onde você puder, para que esse vídeo chegue em mais pessoas. E esse vídeo, lógico, vou novamente falar aqui com vocês sobre Uber, sobre 99, sobre os aplicativos em geral aí e sobre a nossa forma de trabalhar. O motorista precisa ter conhecimento sobre esse trabalho com Uber. Tem muita gente aí vendendo cursos, cobrando para que você entenda como funciona os aplicativos. Porém, eu vou passar para você aqui como que ele funciona de graça. Você não vai pagar nada, simplesmente eu vou pedir para você deixar o like, para você compartilhar o vídeo, para você comentar aqui o que você acha, se eu estou falando certo ou não. Mas eu vou passar para vocês aqui a minha experiência de como eu entendo que é depois de 8 anos trabalhando com os aplicativos aí. E eu já peguei muitas fases, eu já vim trabalhando com os aplicativos há muito tempo, ultimamente, né, com o YouTube, mostrando para vocês aí como que funciona todo esse trabalho com os aplicativos. E a gente vem enfrentando cada vez mais os problemas de falta de conhecimento dos motoristas, que acabam por si só aceitando todo tipo de corrida, fazendo exatamente aquilo que a Uber, que a 99 querem. E eu quero que você saiba o seguinte: se você for trabalhar pela Uber, você tem que entender que o que é bom para Uber não é bom para você. Quando eu falo Uber, eu falo todos os aplicativos, tá? Então, aquilo que você está fazendo, que é importante para Uber, ele não é importante para você. Porque para ser importante, para ser bom, para que você tenha um lucro melhor, você precisa trabalhar para você e não para Uber. Para pessoas que já me seguem aqui, vocês que já estão aqui um bom tempo, talvez eu seja um pouco repetitivo, porque são informações que elas são as básicas. E se você trabalhar do jeito que eu estou falando aqui, é como você vai ter aí o seu lucro ou não. Então essas informações que eu estou passando, talvez seja aí repetitivo para quem já me acompanha, mas para você que nunca me viu, né, você vai entender o que é e como funciona. Para você trabalhar com os aplicativos, a primeira coisa que você tem que entender é ter conhecimento. Você precisa saber como funciona esse sistema. A Uber cobra lá o máximo que ela pode do passageiro e ela repassa o mínimo para nós. Esse máximo do passageiro a gente não consegue interferir. Ela vai cobrar do passageiro quanto ela quiser, e isso para nós motoristas a gente não consegue interferir nisso. Mas sim, você consegue interferir no quanto você vai aceitar a corrida. E é aí que mora o perigo. Porque a Uber ela é sazonal, vocês sabem disso. Tem dias, tem horários, tem época do ano que é melhor. Hoje, por exemplo, é um dia que ele está fraco. Pô, mas nós estamos em dezembro, Samuel, mas é fraco. É fraco porque são os dias que antecedem aí, o dia 30, os dias que antecederam também o dia 24, o dia 25, que é o Natal. No dia 24 foi bom, 25 foi bom, mas passou essas datas, já começa a raliar de novo. Hoje, por exemplo, uma segunda-feira, não é todo mundo que está saindo de casa para se agitar, para fazer as coisas. Lógico, tem o comércio local, que também já está bem defasado, porque hoje em dia a maioria das coisas acontece pela internet, com entregas, Mercado Livre, etc. Que aliás tem muita gente fazendo entregas pelo Mercado Livre. Eu ontem sugeri no nosso vídeo para que a gente possa fazer também Lalamove. Lalamove está pagando melhor nas entregas e você pode fazer com qualquer carro mesmo, desde que ele esteja licenciado e em bom estado. Pô, Samuel, tem um Fusquinha, você pode fazer também se quiser, ele é econômico. Então aí que entra uma outra fase. Se você quer fazer Uber, 99, quer trabalhar Shopee, Mercado Livre, Lalamove, o que você quer fazer? É um negócio que é bom. É um negócio que é legal, dá para você ganhar um dinheiro, dá para você fazer uma renda extra, dá, só que você tem que ter conhecimento e saber como você vai fazer. Agora estou falando do Fusquinha aqui, mas quanto que gasta o Fusquinha? Então, de repente, não compensa. Você tem que entender que tudo faz parte de um faturamento menos a despesa, aí você vai ter o seu lucro. Então se você fazer isso, você vai ter um lucro que sim, talvez seja razoável. Agora, o que você precisa entender? Que faturar não é lucrar, tá? Me desculpe se eu estou sendo repetitivo, estou falando para vocês aqui, tá? Tem gente que não me viu ainda, não conhece, não sabe como funcionam as coisas, então, faturar não é lucrar. E a Uber, ela gosta quando você fatura, porque quando você só pensa nisso, olha, eu vou fazer todo tipo de viagem que me aparecer, eu vou aceitar todas, não vou cancelar nenhuma. Todas aquelas que eu fizer, você pode ter certeza que você vai perder dinheiro ao final de tudo. Quando você olhar, você fala, pô, eu faturei aí, sei lá, 700, 500, 300 reais no dia. Eu faturei tudo isso no dia.
Pô, se eu ganhar então, se eu faturar R$ 300 no dia e ao final de 30 dias que eu trabalho, ó, essa é a conta que o pessoal faz, tá? Então se eu ganhar R$ 300 no dia e eu trabalhar 30 dias, né, não tá nem considerando nenhuma folga, né? Então eu vou ter 9.000 no mês. Pô, melhor do que CLT, melhor do que qualquer coisa. Eu fazendo isso, eu vou ter um bom dinheiro e vou estar sossegado. Erro, erro e erro, ledo engano, porque não é assim. Pensa bem que se você faturar R$ 300, você tem que retirar de tudo isso que você faturou toda a sua despesa. E às vezes, se você não sabe trabalhar, a sua despesa sai até maior do que os próprios R$ 300. Você sabia disso? Você vai faturar 300 e vai pagar mais do que 300 para você trabalhar. Então, na verdade, ao final das contas, você só perdeu. Você não ganhou dinheiro. Você trabalhou, ficou ali 10, 12, 14 horas trabalhando e você perdeu dinheiro. Por quê? Porque você não soube escolher. Mas Samuel, então como é que é? Você já fez a crítica, agora fala pra mim o que eu tenho que fazer. Cara, é o seguinte, você tem que escolher a corrida. Você tem que olhar ali tocando, e quando você olhar que ela tá tocando, você tem que entender se aquela viagem vai te dar lucro. Mas como é que eu faço isso, Samuel? Eu não sei, não entendo. Cara, você tem que saber que, primeira coisa, qual é o teu carro? Ah, meu carro é econômico. Qual é o teu carro? Ah, ele não dá despesa de manutenção, praticamente. Ele é um carro bom, ele é reforçado, ele aguenta, beleza, então isso é bom. Um carro econômico que aguenta o baque. Ó, legal, você já tá no lucro, pensando assim, um carro econômico que aguenta o baque. O teu carro faz só UberX, faz Comfort, faz Black, aí você tem que entender a diferença. Não, meu carro é só para UberX. Eu tenho um hatchzinho aqui, mas ele é pau para toda obra, beleza. Então você tem que entender que qual é o custo desse carro por quilômetro. Por exemplo, normalmente não dá para você pensar em custo menos do que 1,30, 1,40. Cuidado, dependendo do carro até menos, mas a média, vamos dizer que seja 1,30, 1,40, a média. Isso contando com o combustível já que você vai gastar. Então, qual é o tipo de viagem que você tem que fazer? Bom, se o custo dele é 1,30, vamos dizer 1,30, então eu posso fazer viagem de 1,40. Cara, pensa bem, meu. Sabe quanto você está ganhando por quilômetro fazendo isso? Você está ganhando nada menos, nada mais do que 10 centavos por quilômetro. Então você está entendendo como é que é a jogada? Você está entendendo? Quando você aceita a viagem de 1,40, 1,50, pensa bem que ao fazer viagem de 1,40 com um custo de 1,30, você tem que rodar 10 quilômetros para ganhar R$1. Olha só, hein? Contando todos os seus custos. Você comer um lanche, tomar um refrigerante, alguma coisa que você vai comer na rua. Então, tudo isso tem que entrar na conta. O ideal é o quê? Levar uma marmitinha de casa, ficar na rua, ou então trabalhar o mais próximo de casa possível. Entender que aquela viagem, ela tem um custo. Quando a Uber manda para você, inclusive a gente sugeriu lá na regulamentação que a Uber não pudesse mandar viagens que não compensa para o motorista. Que ela mesmo sabe que, ó, se esse motorista fizer essa viagem, ele vai pagar para trabalhar. Mas a gente manda. Ele quer fazer, ele que faça. Isso é um absurdo. Isso é uma forma de pensar da empresa, porque para ela, para Uber, para 99, seja quem for, não importa se você vai ganhar ou não. O que importa é que ela vai levar a porcentagem dela. Então você tendo lucro ou você não tendo lucro, a Uber vai ganhar o dela. E é isso que eles querem. Então entenda que existe custo. Ao entender isso e você começar a escolher as viagens, você já está na vantagem. Então um carro bom, econômico, reforçado, um carro que aguenta, e você também com disposição, com saúde, para você trabalhar mais tempo, aí sim você começa na vantagem, escolhendo, escolhendo, escolhendo. Eu já falei para você de aplicativo que ajuda a escolher, como por exemplo o Gigo. Então use um aplicativo, baixa ele no seu celular. Esse Gigo aí, ele tem 7 dias para você testar. Se você gostar, você adquire ele, que ele é pago. Tá? Então ele custa algo em torno de R$10, R$12 mais ou menos, não lembro bem. Ele custa aí por mês, tá? Então compensa. Por quê? Ele vai ajudar você, por exemplo, a escolher as corridas através de cor. Então você seleciona lá, ó, se meu carro custa R$1,30 por quilômetro, então se eu pegar viagem de R$1,50 para cima, é quando eu começo a ter vantagem. Só que não compensa você fazer viagem de R$1,50. Você tem que pensar no mínimo R$2, R$2,50, R$3. Se você tem um custo de R$1,50, você tem que pegar viagem de R$3, para que você tenha a mesma quantidade de lucro. Então você gasta R$1,50 por quilômetro e ganha R$1,50 por quilômetro. Aí beleza. Mas Samuel, que absurdo isso que você está falando, Samuel. Aonde que tem viagem de R$3 o quilômetro? Aonde que tem isso? Bom, nas grandes capitais isso é mais fácil.
Se você trabalha em São Paulo, é mais fácil. Trabalha na Rio de Janeiro, Belo Horizonte, em algumas regiões, em alguns horários, é mais fácil. E tem outra coisa também, você tem que selecionar não só a corrida, mas selecionar o aplicativo que você está trabalhando. De repente, o ideal é você fazer pela 99. Eu estou vendo aqui nos grupos o pessoal comentando que a 99 está melhor. Então, por que ficar só na Uber? Por que não vai para 99? Já em outros locais, o pessoal reclama da 99. Então, meu amigo, é tudo uma questão de estudo naquele momento. E agora é difícil mesmo. Essa época aqui nossa, nós estamos aqui, hoje é dia 28, 29. Então, dia 29, né? Amanhã é 30. Então é uma época ruim. Ah, então eu vou fazer tudo que aparecer. Pô, meu amigo, aí você vai pagar para você trabalhar. É melhor você nem sair para trabalhar para fazer tudo. Tem que ser escolha. Então, lógico que eu não consigo colocar tudo isso daqui para você hoje num único vídeo, que ó, já está com 12 minutos. Então, acompanhe a gente. A gente está sempre falando aqui, eu tenho mais de 3.000 vídeos aqui mostrando para você como que você deve fazer. E lógico que você, em hipótese alguma, você deve sair trabalhar sem ter pelo menos uma câmera. Eu tenho aqui os links na descrição das câmeras que eu uso, tudo para que você possa ver como que é, como que funciona, e você tem que pensar na segurança. Passageiros, passageiras também, a maioria delas, passageiras, são complicadas e às vezes não aconteceu nada durante a viagem, mas eles reclamam lá na plataforma, justamente para ter uma bonificação junto à plataforma. A plataforma trabalha desse jeito também, então tenha o resguardo de uma câmera também. Todos esses vídeos que a gente está falando, estou recomendando essas coisas porque são importantes. Então você tem que saber o carro que você vai trabalhar, no resumo aqui agora, que se ele é econômico, o lugar que você vai trabalhar. Ontem eu estava falando para vocês, ontem não, antes de ontem, né? Eu estava falando que, eu acho que assim, a maioria do pessoal joga sinuca, né? Joga snooker, né? Não sei se é assim que fala, né? Mas dependendo do lugar, é assim que chama, uma sinuca. Então, você trabalha com a bola branca batendo nas bolas coloridas, ou então por par, ímpar. O que você tem que entender? Que você não basta simplesmente jogar naquela bola para que ela caia na caçapa. Você tem que entender aonde você vai deixar a bola branca, para que você faça uma segunda jogada. E a Uber é a mesma coisa. Eu estou repetindo isso porque o pessoal estava perguntando, eu não entendi isso aí. Cara, é o seguinte, por exemplo, aonde que o passageiro vai? Quando você for aceitar uma corrida, você tem que olhar aonde que ele vai. Se for um lugar, por exemplo, um condomínio fora da cidade, se for numa cidade longe, se for num lugar que não tem nada para você pegar um outro passageiro, é um erro você fazer essa viagem. Ah, mas o quilômetro tá dando R$2 aqui. Cara, tá dando R$2, mas você vai ter que voltar tudo. Você vai ter que voltar tudo, cara. Então, o que adiantou você fazer uma viagem de R$2 o quilômetro, sendo que você tá indo lá no Cafundó do Juda, e depois você vai ter que voltar tudo, e aí sem passageiro. Aí é a hora que você vai pagar para você trabalhar, meu amigo. Então, como uma sinuca, aonde você vai deixar a bola branca? Como uma sinuca, aonde você vai deixar esse passageiro? Tem que ser num lugar onde tenha outros passageiros, que senão, meu amigo, você vai pagar para trabalhar. Beleza, gente? Não é um curso, mas é aqui um incentivo real, normal, para quem vai sair para trabalhar com os aplicativos aí. Se você não agir desse jeito, você vai perder dinheiro. Se não for desse jeito, nem saia para trabalhar. E eu me preocupo, estou sempre falando sobre essas coisas, porque as pessoas, né, os motoristas, a grande maioria deles, fazem tudo errado. E o fato deles fazer errado é o que precifica o algoritmo naquela cidade, naquela região. Então, se você trabalha certo, mas o coleguinha ali trabalha errado, o algoritmo vai acostumar com aqueles colegas que estão trabalhando errado e vai mandar viagem ruim para você também. Então, é isso que a gente tem que fazer. Por isso é importante compartilhar o conhecimento. Ah, eu assisto aí o Samuel, mas eu nem like deixa, nem faz nada. Cara, é o pior erro, porque não tem custo nenhum assistir meus vídeos e compartilhar. E compartilhando você vai ajudar o coleguinha que está trabalhando errado. De repente ele não sabia, tá? Então tem gente que não conhece a gente aqui ainda, estou há 8 anos aqui, mas tem muita gente que não me conhece. Então é um prejuízo grande você fazer o que a Uber quer. Pense assim, se eu trabalhar para Uber, eu perco dinheiro. Então eu tenho que trabalhar para mim. E para você trabalhar para você é escolhendo. É garimpando mesmo. Ah, mas não está tendo viagem. Melhor você não fazer então. Porque senão, meu amigo, já era. Tá? E se você tem um carro mais velhinho, vai lá para lá, Move. Vai lá. Essa, mas você fica indicando isso aí também é outra porcaria. Todo mundo está falando aí. É outra porcaria, mas tem gente ganhando dinheiro. Tá? Fazendo viagem de 1 quilômetro para ganhar R$25 para entregar uma chave. Isso com um carro mais velho. Tá? Então, tudo é uma questão de saber trabalhar, de ter conhecimento, para que você saiba onde que você vai fazer, como você vai fazer para que você ganhe o seu valor aí e possa trazer para dentro de casa. O que você não pode fazer é trabalhar em qualquer plataforma que seja do jeito que as plataformas querem. Aí, meu amigo, aí não compensa mesmo. Tá? A própria Lalamove.
se você não escolhe, faz o que eles querem, você vai jogar dinheiro fora. É isso que vai acontecer. Tá bom? Então eu espero ter ajudado você com mais esse vídeo. Amanhã a gente volta. Eu quero que você deixe aqui nos comentários se você quer que eu continue este vídeo. Só escreve assim, continua, Samuel, tá? E pronto, eu já vou saber que é para eu continuar esse tipo de informação, porque é muito importante. Tem muita coisa para falar. Tem muita coisa para que a gente possa entender. E eu venho aqui e falo para vocês. Estou aqui na cidade de São Roque, aqui é a Brasital. Isso aqui é uma antiga fábrica de tecelagem. Hoje é um centro cultural, espaço cultural aqui muito bonito, e aqui está numa sombra maravilhosa. Então estou aqui, um lugar muito bom para a gente ficar aqui refletindo também. E como tem essa tranquilidade, resolvi fazer esse vídeo para vocês aqui então. Beleza? São Roque é mais ou menos 30 km de Sorocaba, onde a gente mora aqui, né? Eu moro em São Roque, né? Eu trabalho em Sorocaba, que aqui em São Roque a demanda é bem baixa. Aqui tem uma característica ruim aqui, que é você sai do bairro, vai até o centro e depois você tem que voltar no bairro. Isso aí acontece. Ou vice-versa. Você leva um passageiro no bairro, depois tem que voltar para o centro para pegar outra viagem. Então, essa ida e volta, você vai ver que você, ao final do dia, trabalhou muito, você rodou muito. E aí, meu amigo, quando você roda demais, é gasolina que vai, é manutenção que vai, aí é prejuízo também. Então, o Uber é linkar passageiro. O que é linkar? Aonde tem um passageiro que você deixou, ali mesmo, a questão de metros, no máximo 1 quilômetro, já tem outro passageiro. Isso é o ideal. Tá? Então, rodou com passageiro dentro do carro, você está ganhando. Rodou sozinho, você está perdendo. Pensa desse jeito aí, tá? E olha para o odômetro, zera ele e olha o aplicativo da Uber. Se tiver R$20 na Uber, tem que estar no máximo 10 km, no máximo. Se tiver R$20 lá na Uber e você rodou 20 km, já está perdendo dinheiro. Isso aí você já está pagando para trabalhar. Tá? Então o odômetro é um relógio importante para você. Me desculpe o vídeo longo, eu queria ficar até mais tempo aqui falando com vocês, porque o bate-papo tá gostoso. Mas a gente vai encerrando, senão a maioria não assiste e depois fica ruim. Beleza, gente? Então, ajudou? Aquele like, aquele comentário. Sugiram se vocês querem que eu continue com esse tipo de informações e compartilhe o vídeo, para que mais gente saiba de tudo isso e como funciona o Uber 99. Não trabalhe para eles, trabalhe para você, meu amigo. Um abraço, tamo junto, fique com Deus, até o próximo vídeo.